Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça essa noite. Mais uma vez, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Eu convido os irmãos a abrirem na Epístola de Paulo a Filemon. Iremos dar continuidade hoje a essa epístola em formato de carta, uma carta endereçada, mas que também permeou a igreja do primeiro século e hoje também fala conosco. Filemon, gostaria de ler com os irmãos para relembrarmos alguns versículos. Primeiro versículo 1, depois eu irei pular alguns versículos para relembrarmos um pouco desse contexto. Filemon, primeiro versículo, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Versículo 7 ainda diz assim: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Versículo 15: Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Vamos orar mais uma vez. Santo amado Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Nós reconhecemos a sua presença aqui neste lugar. Nós reconhecemos que onde o Senhor está, o teu poder se manifesta. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos no poder do Espírito Santo, que tem poder para convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que essa noite o Senhor seja exaltado, que pela palavra pregada, Cristo seja visto aos nossos olhos, a nossa compreensão, e que assim, Senhor, possamos sair essa noite, mais uma vez, recordando o maravilhoso Evangelho que nos alcançou, a reconciliação que temos no Senhor, a graça que nós não merecíamos esse favor, mas que nos alcançou. Então nós oramos pedindo e crendo no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa carta, ela fala basicamente num contexto, de forma simples, sobre um servo, um escravo que fugiu do seu senhor. O servo se chama Onésimo, o seu senhor se chama Filemon, e quando Onésimo foge, ele foge para uma distância muito longe de Colossos, ele vai para Roma, e passa um tempo lá, fugitivo, mas lá estava Paulo, prisioneiro. Mas o apóstolo Paulo Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo, e esse fugitivo chamado Onésimo, ele é alcançado pelo poder do Evangelho. E então tudo isso começa a mudar, a vida de Onésimo começa a mudar. De fugitivo ele começa agora a perceber que o Evangelho te traz certas questões importantes para resolver a sua vida. Principalmente uma delas, que nós enfatizaremos mais uma vez, a reconciliação. E então o apóstolo Paulo envia Onésimo de volta para o seu senhor chamado Filemon, mas não envia de mãos vazias, ele envia com essa carta que nós estamos acompanhando já há algum tempo. Hoje eu gostaria de me concentrar mais no versículo 18 e 19, onde a palavra de Deus diz: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, nós estamos se aproximando aos versículos finais da carta escrita por Paulo a Filemon, e se você já percebeu, ela afeta diretamente todo o nosso conceito sobre comunhão, o nosso conceito sobre reconciliação.
o nosso conceito sobre relacionamentos. Eu passei esses dias numa livraria nova e comecei a olhar aqueles livros que ficam em destaque, e como os livros hoje falam muito sobre comunicação e conceito de relacionamento. E você encontra vários livros, como fazer amigos e influenciar pessoas, como convencer alguém em 90 segundos, a arte de se comunicar, 5 pilares para o autocontrole e relacionamentos saudáveis. Existe uma busca no mundo por um bom relacionamento, por uma boa convivência. E Filemão, irmãos, é uma carta de assunto particular, escrita para lidar com a reconciliação de um servo com o seu senhor, porém, nos escritos de Paulo, cada detalhe nos lembra algo sobre o relacionamento que temos entre nós. Então, diferente, irmãos, dos livros que são lançados ultimamente, aqui o segredo de um relacionamento saudável se apresenta, e nada mais é que o Evangelho aplicado aos relacionamentos. Esse é o segredo, né, que as pessoas hoje escrevem tantas coisas e tentam encontrar, mas é o Evangelho aplicado aos relacionamentos que transforma todas as coisas. Então, desde o começo, irmãos, dessa série em Filemão, nós já vimos o tato do apóstolo Paulo nos relacionamentos. Ele era um homem de proximidade, que entende os dilemas da vida, a necessidade constante de cristãos voltarem atrás, se arrepender, retornar, a necessidade de viver o Evangelho entre os seus. E hoje nós veremos mais sobre isso baseado no versículo 18 e 19, quando nós trataremos o princípio da restituição e da imputação, baseados então no Evangelho. Paulo diz, coloca na minha conta. Paulo diz, eu pago. Então o que nós veremos no contexto desses 2 versículos? Primeiro, irmãos, todos nós somos devedores de alguma coisa. Isso é o primeiro princípio que não podemos nos esquecer. Depois também veremos que o Evangelho ele reflete uma dívida assumida. E também veremos que isso impacta na nossa vida, nos nossos relacionamentos e nas nossas reconciliações. Então, Filemão, irmãos, versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, o primeiro princípio que não podemos esquecer, todos nós somos devedores de alguma coisa. Aqui, até no contexto de Onésimo, muitos acreditam que Onésimo roubou o seu senhor Filemão antes de fugir. Muitas pessoas comentam sobre isso. Ele deve ter roubado Filemão e depois ele deve ter fugido. E isso era muito comum naquela época. O servo, quando fugia do seu senhor, ele roubava. Tanto é que em Tito, os irmãos conhecem o texto de Tito, capítulo 2, um pouquinho antes, né, de Filemão, Tito, capítulo 2, versículo 9. O ensino é, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Versículo 10 diz, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. E, irmãos, muitos acreditam que Onésimo roubou o seu Senhor. Mas desse furto nós não temos provas. E por causa disso, alguns comentaristas até dizem que talvez Onésimo não devesse nada para Filemão. Se o apóstolo tivesse certeza que Onésimo causou algum dano ou devesse alguma coisa, certamente ele não teria falado dessa maneira hipotética. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Mas, irmãos, como nós vimos na outra ocasião, estudando o versículo 17, quando Paulo disse, se me consideras companheiro, no versículo 17, Paulo quer dizer nessas situações o seguinte, eu sei que você me considera companheiro. Esse se reforça a convicção. Não é uma dúvida do apóstolo Paulo. Paulo, ele nunca presumia as coisas. Ele estava tratando de um assunto muito caro para ele ser descuidado a ponto de recorrer à presunção. Além disso, irmãos, todos somos devedores de alguma coisa e Onésimo não era diferente. Só para os irmãos terem uma ideia, no direito romano, um senhor poderia exigir indenização do servo por perda de serviço. Onésimo passou muito tempo fora do seu local de trabalho, do serviço dele. E o senhor teria direito de pedir indenização por perda de serviço. No mínimo 6 meses, irmãos, Onésimo passou distante de Filemão. Somando isso a custos de captura, reposição de trabalho por outra pessoa teria que fazer o trabalho no lugar de Onésimo. Resumindo, irmãos, a dívida por
um tempo fora de serviço, distante do seu Senhor, a dívida sozinha já era pesada, mesmo sem haver roubo. Alguns colocam 300, 400 denários, no mínimo, que é o trabalho o serviço de um trabalhador de um dia, né, um denário. Então, irmãos, ao escrever dessa maneira, usando se Onésimo fez alguma coisa, se causou dano, ele espera, mais uma vez na carta, uma confissão de justiça para quebrá-la posteriormente no versículo 19. Entenda assim, Filemão, versículo 18, vamos mais uma vez ler o texto. Paulo diz, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ele espera, irmãos, a seguinte leitura. Filemão, ele te causou dano, não causou? Sim. Filemão, ele te deve alguma coisa, não deve? Sim. Então faz o seguinte, considera essa dívida, esse insulto, como se fosse cometido por mim. Calma lá, Paulo. Como assim? Sim, as consequências serão minhas. Eu estou escrevendo essa carta, Filemão, com o meu próprio punho. Então, isso se torna um vínculo de natureza jurídica, pelo que eu assumo tudo. E, Filemão, antes que você pense muito sobre as dívidas e comece a fazer cálculos aí, o cálculo do quanto Onésimo deve, se lembre que, de pecador, todos possuem a sua parcela infinita de culpa. É isso que Paulo está querendo esclarecer para Filemão, fazer com que ele se lembre, versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, o que é isso? Evidentemente, Filemão, ele foi um dos convertidos do apóstolo Paulo. Paulo teve a oportunidade de compartilhar com ele o glorioso evangelho de Jesus Cristo, e, portanto, ele devia a Paulo, nesse sentido, a sua conversão. O dom da vida eterna que recebeu, porque Paulo foi o instrumento de Deus, que Deus usou para levá-lo ao conhecimento de Jesus Cristo, aquele que pagou toda a dívida por nós. Essa é a ligação que nós encontramos aqui. Essa geração, Paulo até fala em outras ocasiões, 1 Coríntios capítulo 4, aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, ele diz. E até em Filemão, no versículo 10, quando ele solicita, ele fala da seguinte maneira, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Paulo está dizendo assim, Filemão, se ele te deve alguma coisa, cobra de mim. No entanto, eu estou te lembrando de que você me deves muito. Considera isso até mesmo a tua própria vida, por quê? Porque o Evangelho revela isso, uma geração na fé. Lembra, Filemão, da mensagem do Evangelho. Paulo está dizendo, se a mensagem do Evangelho não tivesse chegado até você, você estaria morto em seus delitos e pecados. É isso que Paulo está fazendo com que Filemão se lembre nessa carta. Todos somos devedores de alguma coisa. Onésimo não era diferente, Filemão também não era diferente. Paulo está dizendo, Filemão, antes do Evangelho chegar até você, você estava morto. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era um devedor eterno, mas uma mensagem, chamada mensagem da cruz, chegou até você. Eu sei, Filemão, porque fui eu mesmo quem anunciou a você. Nisso, lembra-te da dívida eterna que foi paga por Cristo ao seu favor e considera a relação com os seus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, todos somos devedores de alguma coisa. Onésimo não era diferente. Filemão não era diferente. Paulo não era diferente. Ele fala para Timóteo que eu sou o maior dos pecadores, ele diz. E o seguinte, eu não sou diferente. Você não é diferente. Como é que tem sido a sua lida com os pecadores que prejudicaram a sua vida? Você se considera um pecador salvo pela graça de Deus? Ou você se considera originalmente perfeito? Hoje, irmãos, podem estar em sua mente palavras ditas de forma amarga contra você, ações que te machucaram e você pensando como foram capazes de me insultar, de fazer pouco caso de mim, como ousam. Mas, irmãos, a nossa passagem nos lembra que todos somos devedores. Você nunca pecou, você nunca disse algo atravessado. O nosso problema, irmãos, é a nossa falta de memória, a nossa memória seletiva. Mas nós devemos nos lembrar do que nós fizemos com os outros, e não apenas lembrar do que fizeram conosco.
mas nós nos esquecemos rapidamente de tantos males que todos nós cometemos. Mas, irmãos, quando nós lembramos que somos pecadores miseráveis, que somos devedores também, então as perguntas mudam. Como eu fui capaz de fazer tantos males ao meu próximo? Como é que alguém ainda é capaz de estar perto de mim, sendo quem eu sou? Um pecador miserável. E perguntas verticais, irmãos, surgem com isso. Como eu fui capaz de insultar a Deus? Como eu pude duvidar do Senhor e fazer pouco caso dele, da sua bondade, da sua sublimidade? Como eu pude viver por anos rejeitando o meu Salvador maravilhoso? Como não perdoar um dano causado a mim, sendo que um dano muito maior eu causei perante Deus? Todos somos devedores. Jesus diz em Mateus 7,3, por que vês tu o argueiro, o cisco no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu próprio? Todos somos devedores de alguma coisa. Onésimo não era diferente. Filemão não era diferente. Paulo não era diferente. Você não é diferente. Mas sabemos, irmãos, e a carta não deixa isso passar, que tudo o que precisa ser consertado exige um custo. E nem sempre nós teremos a capacidade de reparar os danos causados. Por exemplo, palavras ditas com ira não podem ser simplesmente apagadas da memória. Podemos pedir perdão, mas o impacto emocional parece permanecer. Um relacionamento quebrado parece não voltar a ser exatamente como antes, mesmo com arrependimento sincero. Eu vi até numa série familiar uma discussão entre o irmão e a irmã, e o irmão mais velho pegava no pé da irmã mais nova, a irmã mais nova pegava no pé do irmão mais velho. Então, brigando ali, o irmão mais velho pegou um ursinho de pelúcia da irmã e rasgou. E aí a irmã pegou alguma coisa para estragar do irmão mais velho. O que ela pegou? A camiseta de futebol americano do irmão, que ele jogou a final do campeonato, ainda suja, com a grama do campo, assinada por todos os jogadores junto dele. E ela pegou essa camiseta e tacou fogo. Como é que repara? Não existe outra camiseta igual, né? Aí vem aquela discussão, você não é mais minha irmã, eu não te trato mais, eu não considero você mais como minha irmã. É claro, irmãos, como é que vai restituir isso? Materialmente, né? Não tem como. Mas, irmãos, em todos os casos que nós analisamos, nós precisamos compreender, tem coisas que parece que não dá para restituir. O tempo desperdiçado longe de Deus, negligenciando as responsabilidades espirituais e familiares, parece não poder ser recuperado. Os dias que você não orou, os dias que você não estudou a palavra com a sua família, erros financeiros, morais, podem deixar marcas que fogem à nossa capacidade de restituição. Em todos esses casos, irmãos, porém, a graça de Deus entra onde a nossa capacidade humana de reparar termina. Graças a Deus. Deus é o mesmo Deus hoje, o Deus que disse pelo profeta Joel, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Anos restituídos? Como assim, Senhor? Voltar no tempo não tem como, mas é porque a bênção de Deus, ela superabunda, irmãos. A bênção de Deus, ela cresce, ela se propaga de uma maneira que existe algo muito maior por causa da graça do Senhor. Então, mais uma vez, olhe com o brilho do Evangelho sobre a sua situação. Você pode estar hoje aqui sentindo-se irreparável, com uma dívida moral eterna perante Deus, mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa capacidade de reparar tem limites, a graça não. Deus diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça começa, irmãos, exatamente onde a nossa capacidade de resolver, de reparar, termina. Então, irmãos, é claro, somos todos devedores, mas o Evangelho reflete uma dívida assumida. Imputação, restituição. Vamos voltar em Filemão. Versículo 18 e 19. Paulo está dizendo assim, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, Paulo introduz aqui um princípio essencial da fé cristã.
a imputação e a restituição. Ou seja, o acerto de contas quando existe algo errado, algum dano, algum erro, algo a ser pago. O apóstolo reconhece que Onésimo causou algum prejuízo, senão ele nunca escreveria dessa maneira. Mas ao invés de ignorar o dano, Paulo se oferece para pagar pessoalmente a dívida. Põe isso na minha conta. Temos aqui a doutrina da imputação. Essa mesma expressão é usada muitas vezes para falar sobre o pecado na Bíblia. Alguns exemplos, Romanos 4, versículo 8 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Imputação, contar, colocar na conta. 2 Coríntios 5,19 diz, Paulo afirmando, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não levando mais na conta própria dos homens. Por quê? Cristo Jesus. Então, são essas expressões que encontramos na Bíblia. Romanos 5,13 diz, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Levar em conta é imputação. Então, assim, irmãos, o que Paulo faz aqui é mais do que uma gentileza. Ele assume o que Onésimo causou. É isso que Paulo está fazendo. Ele espelha dessa forma o próprio Evangelho. O texto de Filemão, no versículo 18 e 19, nos apresenta um dos exemplos mais claros e didáticos das Escrituras sobre o princípio da imputação e do problema da restituição. Quando o apóstolo Paulo escreve, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, imputa-o a mim, eu pagarei, coloca na minha conta, ele não está negando o erro cometido por Onésimo, nem relativizando o prejuízo causado. Pelo contrário, Paulo reconhece que houve um dano e que existe uma dívida concreta, irmãos. O Evangelho, irmãos, reflete uma dívida, mas reflete uma dívida assumida por outro. Paulo deixa claro que o erro não foi dele. Foi Onésimo. Onésimo roubou. Somente Onésimo foi quem cometeu a falta. Paulo não participou do ato da fuga. Paulo não incentivou Onésimo e nem poderia, por nenhum critério justo, poderia ser considerado culpado por aquilo que Onésimo fez. Irmãos, esse ponto é essencial, porque a Escritura jamais ensina que alguém deva ser responsabilizado por algo que outra pessoa fez. Então Deus considera as coisas como são. A culpa pertence àquele que comete o pecado. Ezequiel dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram. Em Romanos está escrito, todos pecaram. Não há um justo sequer, não há um somente. O Evangelho então reflete uma dívida, mas uma dívida assumida. O que muda a situação aqui em Filemão, no versículo 18 e 19? É o ato voluntário de Paulo assumir a dívida. Isso muda tudo, irmãos. Ele decide assumir a dívida que não era sua. Ao dizer, coloca na minha conta, Paulo se coloca no lugar de Onésimo e aceita arcar com as consequências do erro cometido por outro. A partir desse momento, irmãos, nós percebemos que se torna correto que Filemão cobre de Paulo. Não porque Paulo seja culpado em si mesmo, mas porque ele assumiu livremente essa responsabilidade. Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para você? Porque, irmãos, todos somos culpados por pecados cometidos por nós mesmos. Ninguém era obrigado a assumir a nossa culpa. Ninguém, irmãos. Ninguém era obrigado a assumir a minha culpa. Ninguém. Irmãos, todos nós pecamos. Eu não sou justo, você não é justo por si mesmo. Eu pequei, você pecou. E nesse sentido, irmãos, Filemão 18 e 19 se torna uma poderosa ilustração do Evangelho, porque todos nós somos culpados por pecados cometidos por nós mesmos, e ninguém era obrigado a assumir a nossa culpa. O Evangelho reflete uma dívida assumida por outro. Onésimo representa o pecador, culpado, em dívida. Paulo representa aquele que é inocente, mas que por amor decide assumir o lugar do outro. O que Paulo fez, irmãos, em uma pequena escala, aponta para o que Cristo fez de forma perfeita e definitiva. Jesus assumiu a nossa dívida. O Salvador, irmãos, não foi considerado culpado por pecados que ele cometeu. Jesus não cometeu pecado, nem dano algum se achou em sua boca. O apóstolo Pedro diz isso.
Mas, irmãos, ao assumir voluntariamente o lugar de pecador, Jesus foi tratado como se fosse culpado. Como declara o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, a carta de Filemão nos ensina que a graça, ela não ignora a justiça. A graça não finge que nada existe de dívida. Paulo não diz assim: Filemão, vamos fazer de conta que nada aconteceu? Filemão, eu finjo que acredito, você finge que é verdade, e vamos continuar assim? Paulo não faz isso, irmãos. A graça reconhece o dano. A graça reconhece a necessidade de restituição, mas assume o custo em favor de outro. Paulo não diz assim: Onésimo não errou. Paulo diz: eu vou pagar por ele. Da mesma forma, irmãos, o Evangelho não diz que não houve pecado, que não tem culpa no homem. Ele anuncia que Jesus Cristo assumiu a dívida e a quitou plenamente. Colossenses, capítulo 2, convido os irmãos a abrirem, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14. A Bíblia diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui é pagamento. Está pago. Na cruz. Então, em Filemão, versículo 18 e 19, nós vemos claramente que a imputação, colocar na minha conta, só é justa quando é assumida. E que o amor verdadeiro se manifesta quando alguém se dispõe a carregar o peso que não lhe pertencia, para que o culpado pudesse ser restaurado e reconciliado. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, assumindo a nossa dívida. Meu irmão, é assim que a palavra de Deus aponta para o Salvador, desde o início. Os irmãos lembram, o povo de Israel reunido no Monte Sinai, Moisés entrega as tábuas da lei, as leis de Deus, o Senhor falando o que eles devem fazer. A resposta do povo em Êxodo 24, versículo 3 é: tudo o que falou o Senhor, assim faremos. Eles disseram isso. Tudo o que falou o Senhor, a gente vai fazer. Pergunta, eles fizeram? Não cumpriram de forma alguma. Então, para selar a aliança, a Bíblia diz que tomou Moisés o sangue de novilhos, aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Mas, irmãos, a perdição, o povo de Israel se perdeu nos seus delitos e pecados. Jeremias 30, do versículo 12 e 13, diz que Israel não cumpriu a sua parte. Assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem emplasto, não há esperança de cura, não há nada que alguém possa fazer para nos reconciliar com Deus. Nenhum humano aqui é capaz de fazer algo para nos reconciliar com Deus. Toda a raça humana se encontra condenada sob a lei, mas então, irmãos, um Cordeiro perfeito aparece. Jesus Cristo veio ao mundo. Comemoramos isso, lembramos disso, nos alegramos por isso. Jesus nasceu. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Um Cordeiro aparece perfeito, sem máculas. E que sangue precioso é o sangue desse Cordeiro. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Embora sejamos nós, por natureza, inimigos de Deus, devedores assim como Onésimo, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, lembre da sua vida. Tenta lembrar a cegueira que você tinha. E se você ainda está cego hoje, saiba que Jesus Cristo tem poder suficiente para te salvar. Você não pode salvar a si mesmo. Sua mãe não pode morrer por você. Seu pai não pode morrer por você. Eu não posso morrer por você. Mas Cristo morreu por você. Lembra-se disso. Não se esqueça disso. Nós vemos, irmãos, na Bíblia o sacrifício, o sistema sacrificial de Israel, ofertas pelo pecado, a antecipação do servo sofredor, a narrativa dos temas do Novo Testamento, convergem num conceito de alguém pagou a conta, se colocou no lugar, coloca na minha conta, eu pago. O sacrifício de Cristo foi o pagamento de um débito, irmãos, a justiça divina. O preço
foi o sangue de Jesus. Em Jesus Cristo, irmãos, o veredito amaldiçoador que os cristãos tinham todo o direito de esperar no juízo final, porque todos somos devedores, agora é derramado sobre Cristo em vez de neles. Cristo no lugar dos pecadores, o inocente pelos culpados, o justo pelos injustos. Ele morreu uma única vez pelos pecados, sofreu em vosso lugar, carregando sobre o madeiro os nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar e se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Por isso, irmãos, as nossas atitudes bondosas, às vezes a gente pensa assim, eu vou relevar uma palavra aqui que me disse, eu vou considerar, ignorar certas coisas. As nossas atitudes bondosas são mínimas, irmãos. São, eu vou dizer assim, vergonhosas ainda, comparadas com aquilo que Cristo fez. Irmãos, perdoar alguém por uma dívida financeira, sei lá, perdoar alguém por uma ofensa aqui nessa terra, irmãos, restaurar um relacionamento fragilizado, isso é o mínimo. Paulo disse, eu vou pagar no lugar deles, mas Jesus diz, eu morri no seu lugar. O meu sangue foi o pagamento. Será que você não é capaz de reconciliação com o sangue de Cristo, cobrindo você de todos os seus pecados? O resultado, irmãos, da ira justa de Deus ter sido satisfeita é a reconciliação. Por isso que Paulo, ao escrever Filemão, a carta de reconciliação em nome do amor, ele usa tantas vezes o Evangelho e exemplifica tantas vezes o Evangelho. Somos todos devedores, Paulo sabia disso, mas o Evangelho reflete essa dívida que foi assumida em nosso lugar. O objetivo, irmãos, é a reconciliação. Convido os irmãos a abrirem Romanos 5. A gente não pode esquecer disso, irmãos, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nós somos todos devedores, irmãos. Nós carecemos de lembrar disso mais uma vez. Em Romanos capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Alguém que faz coisas boas, né? Não te faz mal. Versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos, por intermédio de Jesus Cristo, a reconciliação. Como eu manifesto a reconciliação que eu recebi de Jesus Cristo nos meus relacionamentos? Essa é a pergunta. Se eu recebi a reconciliação pelo sangue de Jesus Cristo, de que maneira eu reflito isso com os meus irmãos? Mas por que, novamente, irmãos, o Evangelho é importante? Porque, irmãos, hoje nós estamos preocupados em sermos relevantes à cultura, em atrair mais pessoas, talvez administrar melhor as coisas da nossa vida, alguns conceitos e talvez a nossa casa. Mas, irmãos, falta alguma coisa. Falta a reconciliação de Cristo, que nós temos hoje com Deus, o ato do sangue de Cristo nos reconciliar com Deus, permear os nossos relacionamentos. Falta mais disso, irmãos. Porque, irmãos, isso não é simplesmente um sentimento, mas é algo que já aconteceu de uma vez por todas. Não é porque eu me sinto melhor ou porque eu me sinto bem, mas porque aquilo que Cristo fez é irrevogável. Não virá mais ninguém para morrer por você. Cristo já veio. Esse sacrifício já é capaz de proporcionar reconciliação. No seu livro Cristianismo Sem Cristo, o autor Michael Horton, ele comenta sobre a psicologia popular que transformou a cosmovisão de algumas pessoas, inclusive do ato de religião, de relacionamento, do qual é o objetivo do homem. E ele diz assim: o homem cristão nasceu para ser salvo, mas o homem psicológico nasceu para ser feliz. Entenda o que eu quero dizer.
Imagina Paulo dizendo assim para Filemão: Filemão, se isso te faz feliz, recebe Onésimo. Já pensou isso? Paulo fala assim: se te fizer feliz, recebe. Imagina o apóstolo cogitando assim: bom, se eu me sentir bem assumindo essa dívida, eu vou assumir. Mas se não me fizer bem, eu não vou assumir essa dívida. Imagina Onésimo pensando assim: se eu me sentir confortável em retornar e pedir perdão, eu volto. Imagina Filemão pensando: se Onésimo nunca mais me fizer mal, eu aceito as suas desculpas. Faz sentido isso? Um monte de pecadores reunidos, né? Faz sentido isso? Não faz sentido, irmãos. Mas é que o homem psicológico, ele nasceu para ser feliz. O cristão nasceu para ser salvo, irmãos. Qual é a boa notícia para nós? Assim como Paulo vivia o evangelho em tudo o que fazia, pregando o evangelho todo, o tempo todo, a todo homem, ao homem todo, nós hoje, ao lembrarmos do pagamento primário do Cordeiro com seu sangue, nós podemos dizer uns aos outros: coloca na minha conta. Eu tiro todos os obstáculos que impedem a reconciliação. Coloca na minha conta. Irmãos, chegou a hora de nós removermos os obstáculos que impedem as nossas reconciliações. Em tempos de cultura de cancelamento, o cristão é chamado para se reconciliar. O que falta para você se reconciliar com seu irmão? O que falta para você se reconciliar com seus pais? Final de ano, você encontra as pessoas. O que falta para a reconciliação? O que falta para vocês viverem uma relação que é movida pelo Evangelho nas suas casas? Perdoando-vos uns aos outros, amando, dilatando o seu amor uns pelos outros. Falta, irmãos, lembrar que todos nós somos culpados e a nossa vida deve refletir o Evangelho, uma dívida que foi assumida por outro. Só podemos estar hoje em comunhão, como igreja, com as nossas famílias, porque Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai através do seu sangue. Remova hoje, pelo poder do Evangelho, todos os obstáculos que impedem a reconciliação e vivamos o Evangelho em nossos relacionamentos. Irmãos, por que é difícil isso? Porque com o passar do tempo, eu acho que a gente começa a se acostumar com uma maneira de lidar. Nós podemos nos ferir, nós podemos agir de uma maneira em proteção, em autodefesa, mas em nosso viver, nós refletimos aqueles que de fato já morreram para si mesmos. Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós vivemos assim, irmãos, as coisas que nos machucam, que nos doem, elas não vão ser tão doídas assim como antes. Porque nós lembramos, irmãos, das feridas de Jesus na cruz, dos pregos, os espinhos, a coroa de espinhos, a humilhação, o justo pelos injustos, a morte dele, o sangue vertido na cruz, o desprezo, o cuspe na cara dele. Veio para o que eram seus, os seus não o receberam. Mais rejeitado de todos os homens. Como é que eu posso não viver reconciliado com os meus irmãos, com a minha família, com o corpo de Cristo, refletindo esse evangelho que me alcançou? Olhe para a cruz e você terá poder para viver uma vida em reconciliação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Esse assunto é tão difícil para nós, mas nós percebemos, por escritos tão antigos, mas que são tão vivos, a tua palavra é viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, com o poder que ajudou Filemão, Onésimo, o apóstolo Paulo. Ajuda-nos com o poder do Evangelho. Ajuda, Senhor, as casas que estão em desordem. Ajuda, Senhor, as mágoas que ainda não foram curadas. Encontra, Senhor Deus, os corações ainda perturbados. Encontra, Senhor Deus, aqueles que ainda não se reconciliaram contigo, Senhor, porque o teu Evangelho é poderoso para trazer a pessoa da morte para a vida, Senhor. Alcance, Senhor, pessoas que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Dá-nos graça, Senhor, para que a tua palavra permeie a nossa vida, permeie os nossos pensamentos, permeie as nossas ações, para que assim o teu nome seja glorificado por intermédio da tua igreja, a igreja que se chama pelo teu nome.
Obrigado, Senhor, por cuidar de nós e por nos proteger e por nos dar mais uma vez um reflexo, uma demonstração do Evangelho de Jesus através da vida aqui de Paulo, de Onésimo e de Filemão. Assim nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.